Olá! Esse trabalho foi elaborado pelo grupo composto por Amanda Ferreira, Bárbara Sena, Isadora Souza, Tainá Pisa e Vitória Cardoso, e neste vídeo abordaremos alguns fatos sobre mortalidade materna. A mortalidade materna é definida pela OMS na 10ª Revisão de Classificação Internacional de Doenças, CID-10, como morte de uma mulher durante a gestação ou dentro de um período de 42 dias após o término da gravidez, independente da duração ou da localização da gravidez, podendo ser devido a qualquer causa relacionada ou agravada pela gravidez ou por medidas em relação a ela, e não inclui as causas acidentais ou incidentais. De acordo com o CID-10, a mortalidade materna divide-se em causas obstétricas diretas, resultantes de complicações da gravidez, parto ou puerpério, devido a intervenções, omissões, tratamentos incorretos ou uma cadeia de eventos, e causas obstétricas indiretas, resultantes de doenças prévias da mãe que podem ter sido agravadas pelos efeitos fisiológicos da gravidez ou desenvolvida durante a mesma. Sendo um problema de saúde pública global, é também considerado um importante indicador de saúde da mulher e, de forma indireta, do nível de saúde da população geral, além de fundamentar análises de programas e ações da atenção à saúde. E, de acordo com o Boletim Epidemiológico número 20 do Ministério da Saúde, configura-se como uma das mais graves violações dos direitos humanos das mulheres, por ser uma tragédia evitável em 92% dos casos. Atualmente, ainda existe um número excessivo de mulheres em todo o mundo que continua tendo pouco ou nenhum acesso a serviços de saúde e educação essenciais e de qualidade, bem como água limpa, saneamento e nutrição adequada. Além disso, ainda enfrentam discriminação e violência. Por isso, na Estratégia Global para a Saúde das Mulheres, das Crianças e dos Adolescentes, as visões até 2030 são para reduzir a mortalidade materna global para menos de 70 mortes por 100 mil nascidos vivos. Falando agora sobre a etiologia da mortalidade materna, os dados trazem que mais de 90% das mortes maternas acontecem em países em desenvolvimento, 8% da mortalidade materna atual é atribuída ao aborto inseguro, 28% da mortalidade materna resulta de causas não obstétricas como malária, HIV, diabetes mellitus, doenças cardiovasculares e obesidade, e 52% da mortalidade materna são atribuíveis a 3 principais causas evitáveis: hemorragia, sepse e distúrbios hipertensivos. E é importante destacar que quase todas as causas diretas são passíveis de prevenção e aquelas que são indiretas, por estarem ligadas às mulheres anteriormente à gestação, devem ser consideradas logo no início do acompanhamento e cuidadas com mais atenção. E você conhece os fatores de riscos associados à mortalidade materna? Vou trazer a seguir alguns dados importantes. Você sabia que a mortalidade materna é maior entre mulheres que vivem em áreas rurais e comunidades mais pobres? Que jovens e adolescentes enfrentam um maior risco de complicações e morte como resultado da gravidez? E que também são fatores de risco para a mortalidade materna a desnutrição e obesidade materna, o início tardio do pré-natal após 24 semanas, a superlotação dos hospitais, a precariedade do acesso aos serviços de saúde, o tipo de parto, uma vez que a cesárea expõe a mulher a um alto risco de complicações como tromboembolismo, infecções puerperais e complicações anestésicas, e a falta de habilitação profissional no atendimento, havendo assim uma necessidade urgente para uma melhora na formação de profissionais médicos e enfermeiros. E para o neonato e família, os sentimentos que emergem frente à morte materna são complexos, por estimularem a reflexão sobre a finitude e fragilidade humana. A morte do outro é uma lembrança da própria morte, e nisto consiste a dificuldade das pessoas em oferecer a ajuda e a afeição necessária, tanto ao neonato quanto à família, que a partir de então enfrentará muitos novos desafios diariamente. Por isso, é tão importante que o enfermeiro, dentro de suas atribuições, seja capaz de executar efetivamente os cuidados capazes de evitar a ocorrência de morte materna, como incentivar a adesão aos cuidados pré-natais durante a gestação, realizar o controle vacinal,
conceder orientações específicas para que a gestante esteja preparada sobre como agir em caso de percepção de sintomas anormais, estar atento aos sinais da gestação ou parto de risco, ser fonte de cuidado e apoio nas semanas após o parto, realizar educação em saúde para gestantes e puérperas, ressaltando a importância do autocuidado. E falando agora sobre mortalidade materna e o Covid-19, em uma pesquisa feita com 2.753 grávidas e puérperas brasileiras, 1 em cada 3 afirmou ter diminuído a ida às consultas pré-natal e a realização de exames durante a pandemia. Mais da metade das gestantes afirmaram ter muita preocupação em sair de casa e monitorar a gestação. E como já vimos, o pré-natal é efetivo e necessário na prevenção de morbidades e mortes maternas, uma vez que rastreia e trata infecções e problemas nutricionais maternos. Dessa forma, pré-natais feitos de forma inadequada por conta da pandemia aumentam as chances de desfechos maternos desfavoráveis, até mesmo para gestantes não infectadas pelo vírus. E para finalizar, gostaríamos de falar um pouquinho sobre um vídeo disponibilizado pelas professoras, chamado Morte Materna, Histórias de Dor e Saudade. A reportagem aborda a mortalidade materna, além de destacar os principais desafios para a humanização da saúde pública. Ao longo do vídeo são relatadas histórias de mulheres de diferentes localidades do Brasil que tiveram um destino trágico devido a diversas falhas na assistência. Também é mostrado seus familiares, muitas vezes inconformados, tristes ou arrependidos, os quais são entrevistados sobre como se desencadeou esse acontecimento, evidenciando erros que poderiam ser evitados. Em meio aos relatos das fatídicas ocorrências, a médica obstetra Esther Vilela esclarece conceitos, fornece dados e amplifica o conhecimento a respeito da mortalidade materna. São apresentados problemas que se agravam com a falha da continuidade do acompanhamento da assistência para gestantes, desde sintomas e queixas subestimadas, morosidade no atendimento, até a peregrinação em inúmeros serviços de saúde por falta de referência e contrarreferência. Esses erros cometidos tanto pela equipe de saúde responsável pela atenção integral à gestante puérpera, quanto pelo próprio sistema de saúde, se definem como causas raízes da mortalidade materna. Percebe-se em muitos casos a questão das desigualdades brasileiras, do difícil acesso a algumas regiões e ainda do modelo hegemônico de atenção ao parto e nascimento. Dados sobre mortalidade materna revelam que as mulheres acometidas são predominantemente negras, indígenas, de baixa escolaridade, jovens e desfavorecidas socialmente, que possuem um maior risco por estarem numa condição de desempoderamento. E em contraste aos fatores que influenciam na mortalidade materna, ao final da reportagem é possível observar uma infinidade de detalhes que levam à segurança para a gestante puérpera, como a realização de um pré-natal com atenção aos sinais fisiológicos da gestante, o suporte de parteiras que ajudam como forma de suporte à mulher e do empoderamento para a atenuação de erros evitáveis que podem ser letais. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de todos. Até mais!